Olá, meu nome é Célia Tac, facilitadora em constelações familiares. Hoje eu escolhi falar aqui com vocês como que foi a minha primeira vez, a minha primeira vez. Muitas das pessoas que eu estou convidando não conhecem as constelações, então só para vocês terem um pouquinho da noção de como que a minha primeira vez foi assim. Eu já era reflexoterapeuta, e trabalhava assim com umas técnicas, a gente descobria exatamente o ano do trauma, o trauma que a pessoa tinha, o período. Só que antes de conseguir ir direto para o trauma, a gente tinha um procedimento de amenizar as emoções, deixar a pessoa mais equilibrada para ela conseguir receber o tratamento diretamente no trauma, né? Que às vezes a pessoa ela chega tão cheia desse trauma, tão difícil de olhar para aquilo, ansiedade, agonia, angústia. Então a gente sempre abaixava um pouco a parte física, um pouco a parte emocional, psicossomática que a gente dava, a gente meio que preparava a pessoa. Então eu tinha uma cliente e eu estava fazendo exatamente esse procedimento. E isso leva algum tempo, às vezes leva um, dois, três, quatro sessões, às vezes depende muito da pessoa, até a gente sentir. Agora a gente pode mexer nesse trauma diretamente, né? É, só que eu tinha uma cliente que, de uma sessão para outra, que a gente faz sessão uma vez por semana, e aquele trauma tinha sumido. Eu falei, o que que aconteceu? Né? Porque eu falei assim, na semana passada a gente estava trabalhando, tanto é que eu estava já preparando para poder fazer o procedimento. E o que que foi que aconteceu? Ela me falou, Célia, eu conheci uma técnica nova, eu fui convidada para conhecer uma técnica nova. E aí ela me falou que ela fez, participou. E, e ela falou assim, ela disse que conseguiu liberar o trauma. Aí eu fiquei assim, maravilhada, bem dizendo, né? A gente já mexe com isso, a gente fica bem interessada. E ela me convidou, lembro até hoje, 15 de maio de 2015. Eu falei, vai fazer quase 10 anos que eu fui pela primeira vez numa constelação familiar. E o que que foi que aconteceu? Nova, né? Eu falei assim, eu tô pronta para o novo agora, né? Tô uma nova fase da minha vida. Minha mãe tinha saído de casa, né? Eu falo assim que minha mãe tinha saído de casa, que é bem essa sensação que eu tinha. E eu me sentia bem perdida, tratando as pessoas. Aí, quando eu cheguei nesse workshop de constelação familiares, não sabia nada, nada, nada. Só sabia que conseguiu liberar o trauma da minha cliente. Eu falei, vou ali. Aliás, assim, um amor muito grande por essa cliente, porque ela me abriu um mundo totalmente novo, voltando sério. E nesse workshop, eu estava ali só assistindo, né? É um workshop que é uma constelação com pessoas, né? As pessoas vão e fazem a atuação ali como representante. E teve uma das constelações que a menina estava ali sentada, né? Eu estava só olhando, né? Aí veio uma representante, sentou no chão, aí colocaram dois representantes assim de frente para ela, e ela sentada ali no chão, olhando para esses dois, ela falou: tá faltando mais uma pessoa atrás da mulher que estava de pé, né? E ela perguntou se eu queria ir. Eu falei, vamos, vamos conhecer como que funciona isso, né? Eu estava aberta, queria descobrir algo novo, eu tinha sede de conhecer algo novo, que realmente fizesse aquilo, fosse efetivo. E como eu vi o resultado, eu primeiro conheci o resultado da menina, eu falei, eu desejo conhecer. E eu levantei para ser representante, sem saber nada, nada. E de repente, quando eu olho aquela menina sentada no chão, naquele lugar que ela me colocou, eu senti uma coisa no peito. Mas uma coisa muito forte. Eu não sabia explicar o que que era. Eu sabia que ao mesmo tempo era uma coisa que não era minha, porque eu não estava lá. De repente eu senti aquilo, eu percebi a força do campo em mim. Aí eu olhava para a menina, eu falava a sensação que eu tenho que eu quero atravessar a menina que está sentada ali no chão. E foi quando ela falou, eu também sinto algo no meu peito, e como se ela tivesse mesmo entrado aqui em mim. Aí, conversado com a menina que estava sendo constelada, né, a consulente, o que que aconteceu? A menina falou, eu tenho asma. Eu tenho asma. Isso que vocês estão falando é a minha asma. E eu sentia isso. Eu sei que a representante olhou para mim e falou: não finge que não é nada. Não finge que não é nada. E aquilo me tomou de uma emoção tão grande, tão grande. Eu sei que naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sei que eu chorei um pouco naquele momento. Não sabia o que que era aquilo. Ok, deixei aquilo acontecer. Só para não estender muito a constelação da menina, apesar que já fazem 9 anos. É, eu voltei para casa. Eu voltei para casa e foi uma coisa assim, era como se eu tivesse
atravessado um conhecimento assim surreal. Por isso que eu falo sempre em amor além dessa realidade, porque eu senti algo muito, muito diferente da realidade que eu concebia. Foi algo muito diferente e aquela sensação que era inexplicável, muito inexplicável. E aquela madrugada, gente, eu chorei tanto. Acho que fazia um pouco tempo que a minha mãe tinha saído de casa. Eu estava bem perdida, mas eu chorei, chorei, chorei. Eu já tinha chorado algumas outras noites, só que o que que foi? Aquela noite foi diferente. Eu chorei a noite de, sabe aquele choro desesperado que a gente tem de perder o fôlego e adormecer, chorando de tanto que se chorou? Pois bem, e eu, quando tinha alguns choros muito, muito fortes assim, eu já sabia, ia ficar imprestável. Só que aquela madrugada, na manhã seguinte, quando eu acordei, eu senti uma leveza, que a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha amiga e falar: gratidão, muito obrigada, porque pela primeira, eu vou chorar, pela primeira vez na minha vida, eu consegui chorar, mas chorar de uma forma que foi libertador. Porque toda vez que eu chorava, eu tinha crises horríveis, enxaqueca, era dois, 3 dias, porque pelo meu sistema familiar, chorar era sinal de muita fraqueza. Chorar era algo que não era concebido. E eu chorei, e foi o primeiro choro de libertação mesmo. Foi a primeira vez que eu senti que eu consegui chorar e me aliviar. E consegui me aliviar. Chorar e me libertar de algo que eu não sabia. Chorar e conseguir realmente sentir aquilo que estava preso dentro de mim, que eu fingia que não era nada. Vamos, bora ser feliz, Célia. Você não tem motivo para chorar. Vamos, bora ser feliz. Mas aquilo pôde vir. Aquilo foi tão libertador que eu falei, eu quero conhecer mais das constelações familiares. Eu não sei explicar. Eu, muito racional, sempre quis fazer tudo muito certinho, sempre quis entender tudo. Foi a primeira vez na minha vida que eu falei, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que ali tem algo muito forte. Por isso que no começo era muito difícil de explicar o que era constelação familiar, porque para mim o efeito era tão grandioso que não se podia explicar, não se tinha como explicar. Então foi assim que eu conheci as constelações familiares. E eu falo, foi simplesmente um pequeno, eu só estava ali representando, não foi a minha própria constelação. Mas aquilo ali foi como se fosse a abertura de um mundo novo na minha vida. Então, quando eu falo que constelação familiar é algo muito grandioso, e toda vez que eu falava, tentar explicar em palavras, não faz jus ao que eu recebi, não faz jus ao a grandiosidade que eu vejo isso. Então, eu quis compartilhar com vocês, só para vocês entenderem. E eu estou oferecendo alguns exercícios que eu falei, exercício ele só põe algo em movimento. E eu sinto, foi exatamente isso que eu senti na primeira vez que eu conheci as constelações. Foi um primeiro movimento. Cada pessoa recebe de uma forma diferente, cada pessoa tem uma compreensão diferente. Tem gente que vai ficar com raiva, mas às vezes a raiva também é bom. Teve uma amiga minha que ela ficou com muita raiva, ela não entendia o que estava acontecendo, ela ficou muito chateada porque ela viu uma filha tratando muito mal a mãe numa das constelações e ela ficava e ela falou, não vou mais. E eu respeitei. Mas eu sabia que mesmo essa raiva que estava dentro dela, e mesmo essa raiva de não querer conhecer, era sinal de que a constelação tinha tocado ela. Eu sabia. E a partir disso, aquilo vai se movimentando. E a vida entra em movimento. Depois que você consegue se abrir realmente, consegue estar aberta para esse novo, para as constelações familiares, como se fala, depois que você vê um algo, você não consegue desver, né? Depois que você recebe um algo, que nem a minha amiga, por mais que ela tenha ficado com muita raiva, a vida dela começou a ser diferente. A vida dela, ela começou a ver algumas coisas diferentes. São muito tempo. Por isso que quando eu falo também constelação, se você quer uma resposta muito rápida, se você quer, constelação realmente não é para você. Mas se você está se sentindo muito perdido, não está encontrando soluções, de repente ele pode te mostrar um caminho. Um caminho que você não sabia que existia. Porque se a gente fala em sistemas, em sistema familiar, quando a gente fala em constelação, é algo que ninguém está vendo.
É o que está oculto. Ninguém conseguiu olhar para isso. Por isso que aquilo fica, a tua vida fica emaranhada, fica presa. Parece que não acontece. Eu sempre carreguei essa coisa de uma tristeza, mas eu falava, não tem por que ter essa tristeza. E eu sempre busquei ser poliana, muito feliz, muito alegre com as pessoas, só que essa tristeza eu sempre carreguei. E foi ali. Ali foi meu primeiro passo. Primeiro passo. E hoje eu olho para trás e falo, gente, o quanto que eu cresci. Eu cresci nesses 9 anos, eu falo assim, que eu amadureci realmente de verdade nesses 9 anos, coisas que eu não consegui me sentir adulta e nem mulher mesmo, durante 40 e poucos anos. Eu não consegui, eu não concebia saber o que era ser mulher. Eu sempre me senti infantil, sempre me senti inferior, sempre me senti pequena, muito responsável, mas muito pequena diante da minha própria vida. E ali começou. Comecei a me descobrir, a me conhecer. Foi um trabalhinho lento, foi. Mas eu falo que tudo que vale a pena dá trabalho. E eu falo assim, quanto mais trabalho você tiver, melhor é a recompensa, maior é aquilo que você colhe. Às vezes a gente pensa, a gente deseja coisas fáceis e rápidas, a gente vê as pessoas mudando. Só que é o que você está vendo. Internamente aquilo venho sido trabalhado, venho sido cultivado. E eu aprendi também a dar valor a tudo isso. Então, quando eu falo da minha primeira vez, a minha primeira vez é esse algo grandioso, que eu falo que foi o primeiro passinho, o primeiro comecinho, o primeiro movimento pequenininho. Eu simplesmente me dispus. Eu falei, eu estou aqui, eu vou me levantar. E me levantei. Hoje eu consigo me ver totalmente diferente. Tenho muitas coisas assim que eu tinha medo, que eu tive que ultrapassar. Até hoje surgem coisas que eu achava que era inconcebível para mim. Hoje eu olho, já sei que faz parte da vida. Antes não. Antes eu não conseguia ter essa clareza. Eu sempre achava algo assim que era algo muito, muito. Era como se eu estivesse sendo castigada. Hoje não. Hoje eu consigo olhar qualquer desafio da minha vida. Não vou dizer assim que é fácil, mas eu olho ele, eu me conecto com a minha fonte da vida. Tenho conhecido assim um caminho novo, totalmente novo, um caminho meu, que eu acho que é isso que é mais importante, um caminho meu. Hoje eu sinto que eu estou trilhando. E todos os desafios eu olho nisso. Eu me conecto com a fonte. Todos os dias eu busco fazer esse exercício. Vamos se conectar com a fonte para conseguir ter vida, para conseguir jorrar vida. Então, quando eu falo da minha primeira vez, é isso. E todos os dias eu tenho algo que eu sinto como primeira vez. E é isso. Então, quando eu queria falar sobre o treinamento, sobre como foi para mim as constelações familiares, minha primeira vez. E o como eu acho importante, mesmo que seja um único passinho, mesmo que seja conhecer uma direção, é esse o caminho. É assim que eu vejo as constelações. Desejo que mais pessoas consigam acessar isso e consigam se conectar com esse amor da fonte, esse amor de vida, essa fonte que pulsa a vida. É esse convite que eu faço para vocês. É isso. Amo vocês.